Bom dia, é com grande entusiasmo e otimismo que dou as boas-vindas a todos e a todas vocês ao nosso terceiro e último dia desse evento transformador dedicado ao universo do compliance. Para quem não esteve conosco nos últimos 2 dias, me chamo Monique Correia e sou gerente de compliance aqui da ANAP. A ANAP é uma associação de hospitais privados do Brasil e hoje a gente conta com mais de 120 hospitais associados espalhados aí pelo Brasil. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou ruiva, estou com o cabelo preso, em forma de rabo de cavalo, com brincos dourados. Atrás de mim tem uma parede branca. E eu estou com uma blusa jeans com detalhes em branco. Durante os dias anteriores, nós mergulhamos fundo em discussões enriquecedoras, aprendemos com as experiências uns dos outros, e nos inspiramos a buscar a excelência em conformidade ética. Hoje, a gente tem a oportunidade de consolidar os nossos aprendizados e levar nossas reflexões a um novo patamar. Nossa jornada até agora ela tem sido marcada por uma busca incessante de conhecimento, compreensão e, principalmente, ação. Hoje, a gente aproveita as oportunidades que este último dia nos oferece. Os nossos palestrantes eles vão compartilhar insights enriquecedores, oferecendo um olhar profundo sobre tópicos críticos, desafios e tendências que moldam o nosso futuro, que é o futuro de compliance. As nossas sessões interativas elas vão permitir uma troca final de ideias e, principalmente, a criação de conexões que eu acredito que podem continuar a prosperar muito além desse evento. À medida que a gente se envolve nas atividades planejadas para hoje, lembro-nos de que uma busca pelo compliance não é apenas uma jornada isolada, mas uma parte essencial da nossa responsabilidade coletiva como cidadãos corporativos. E cada passo que a gente dá em direção à conformidade, integridade e à ética, ela tem um impacto profundo, não apenas nas nossas organizações, mas também na sociedade em geral. Que este último dia seja repleto de insights inspiradores, discussões frutíferas e conexões duradouras. Muito obrigado por tornar esse evento significativo e por se unirem a nós nessa jornada de aprendizado e crescimento. Hoje, quem vai fazer a moderação do nosso evento é a Priscila Scarlett, que é superintendente do Albert Einstein. E para brilhantar mais ainda esse evento, convido agora o Dr. Eduardo Amaro, que é o nosso presidente aqui da nossa associação, para trazer algumas palavras para vocês. Doutor Eduardo, a palavra, por favor. Bom dia, Monique, bom dia a todos. É um prazer muito grande poder participar da segunda edição da Semana de Compliance da ANAP. É sempre importante, né, reafirmar a importância da inclusão da diversidade no ESG para uma instituição que seja responsável e a sustentabilidade dessa instituição, tá? Promover ambientes inclusivos com diversidade de pensamentos fortalece a estrutura organizacional da empresa. Além de ser uma questão ética, a valorização da diversidade e inclusão resulta em equipes mais engajadas, ampliando, assim, positivamente a representatividade e o desempenho e a reputação dessa instituição. Eu quero desejar a todos vocês um excelente evento e parabenizar a toda a equipe da ANAP pela organização desse evento. Quero passar a palavra para a Monique, que vai dar continuidade nesse evento. Muito obrigada, doutor Eduardo. Nós que agradecemos aqui. A gente acredita que quando todos estão envolvidos na causa do compliance, como o senhor, que é o presidente, a gente teve aqui fala dos conselheiros, das pessoas que participam do nosso grupo de trabalho, isso só vem a fortalecer o nosso caminho no amadurecimento desse processo de compliance, que é um processo contínuo de trabalho aqui para todos nós. Como eu falei anteriormente, hoje quem vai moderar o nosso evento é a Priscila Surita, ela é superintendente de SD do Hospital Albert Einstein.
Priscila, a palavra está com você. Muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigada, Monique, pelo convite. Muito bom dia para todo mundo. Eu sou Priscila Surita, vou fazer minha audiodescrição. Então, eu sou uma mulher branca. Eu estou com o meu cabelo castanho escuro na altura do ombro. Estou usando um óculos preto e minha blusa azul marinho com detalhes em rosa. E eu estou com um colar também que tem um detalhe em rosa. Então, hoje, né, eu acho que eu vou pegar um pouco o gancho da fala do Dr. Eduardo. É um momento muito importante para a gente poder falar sobre a inclusão da diversidade, trazer o conhecimento, né, e poder, de fato, aproveitar e reforçar a importância desse momento, porque o tema, a temática hoje é diversidade e inclusão, transversalidade e práticas da equidade. Então, de que forma a gente pode aprender juntos, como tornar nossa sociedade, nosso ambiente mais inclusivo, e para nós, né, do segmento da saúde, de fato, como a gente impulsiona, né, se todas as pessoas importam, nós precisamos ter esse olhar e, de fato, ampliar a nossa consciência. Então, para começar o painel hoje, eu convido a Scarlett Rodrigues, que é coordenadora de Direitos Humanos no Instituto Ethos, e vai trazer algumas reflexões, alguns pontos de discussão para que a gente possa falar mais sobre esse tema. Importante, né, que vocês interajam. A gente tem informação que foram mais de 600 inscritos, né, no momento de hoje. Então, mandem aí suas dúvidas, seus comentários pelo chat para que a gente possa ter, de fato, uma manhã de troca, né, uma manhã de muita aprendizagem. Obrigada, Scarlett, está com você. Gente, bom dia. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Meu nome é Scarlett Rodrigues, também vou fazer minha autodescrição. Sou uma mulher negra, estou usando um turbante na cor vermelha e preto na cabeça, brincos pretos, batom vermelho, fone de ouvido de fio branco, um blazer branco e ao fundo tem uma parede e esse é o meu sinal. Se puderem começar com a apresentação, para a gente começar já alguns pontos de hoje. Bom, pessoal, apresentando brevemente, faço parte do Instituto Ethos, uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, que tem como principal objetivo trabalhar a responsabilidade social empresarial. Ou seja, nós somos uma organização que tem essa missão, esse propósito, há 25 anos, porque o Ethos está fazendo aniversário de 25 anos esse ano, de puxar as empresas para exercerem melhores práticas de negócios, né? Para que a gente consiga alcançar uma sociedade mais justa, mais respeitosa, mais inclusiva e mais sustentável. Bom, o meu objetivo hoje, acho que é trazer um pouco de contexto, provocação, a respeito da agenda de diversidade, equidade e inclusão, principalmente na perspectiva do papel das empresas, não olhando só para o setor, mas também como que a gente consegue trabalhar de forma coletiva, de fortalecer as práticas empresariais e políticas públicas para que a gente consiga promover as diversidades no ambiente de trabalho. Então, eu começo com essa pergunta, né? Como as empresas podem promover as diversidades no ambiente de trabalho? O primeiro passo para a gente começar a trabalhar essa agenda, pessoal, é reconhecendo o espaço, o contexto, o cenário brasileiro em que a gente está vivendo. Para quem não conhece, o Brasil é o 8º país mais desigual do mundo, segundo a ONU. Ou seja, nós somos parte, a gente é considerado um dos países com maior pluralidade de recursos, um dos países mais diversos do mundo, um dos países que tem um desenvolvimento econômico ainda ali em processo, mas muito rico, com muita perspectiva de prosperidade. Mas, quando a gente está falando de questão de igualdade, de equidade, o nosso país faz parte do Z10, né, que é um grupo de até 10 países, um ranking em que o Brasil nunca saiu da posição entre o 8 e o 9 de país mais desigual do mundo. E o que significa ser um país mais desigual do mundo? Significa, pessoal, que quando a gente está olhando, por exemplo, concentração de renda, desigualdade de renda, a gente tem que 1% mais rico do nosso país recebe 32 vezes mais do que a metade da população mais pobre do nosso país. Nós estamos falando de grandes desigualdades, nós estamos falando de pobreza, né? O Brasil voltando ao mapa da fome, com mais de 33 milhões de pessoas em situação de pobreza e de miséria. Nós temos uns dados alarmantes de violência contra a população negra, violência contra as mulheres, violência contra povos indígenas e originários.
Aí tudo isso se intensifica para colocar o nosso país no 8º país mais desigual do mundo. E aí fica a pergunta, né? Mas por que a gente precisa conhecer esse contexto primeiro para poder pensar em práticas empresariais? Porque as empresas, pessoal, estão no centro dessa discussão, tanto do problema quanto da solução. As empresas, por histórico, né, têm uma dívida com a sociedade devido ao seu projeto de atuação que sempre foi predatório, sempre foi olhando e priorizando o lucro acima das pessoas. Por isso, as empresas também fazem parte desse movimento que corroborou com as desigualdades enraizadas no nosso país hoje. Por isso, nada mais justo que as empresas também assumirem esse papel de responsabilidade em promover melhores práticas, em devolver para a sociedade práticas e políticas públicas que revertam esse cenário. Então, é preciso primeiro entender essa consciência, compreender e admitir que vivemos em uma sociedade desigual, preconceituosa e discriminatória, e que, com isso, é preciso se fazer ações para combater essas desigualdades e para promover justiça social, promover também garantias de direitos para todo mundo e não só para uma parcela da população. Então, a primeira resposta de como que a gente trabalha a diversidade dentro das empresas, a primeira é essa: reconhecer que vivemos no país mais desigual do mundo e que as empresas têm um grande papel importante na sociedade para promover melhores práticas e reverter esse cenário. A segunda, que tem ali um pouco a ver com essa primeira resposta, tem a ver com essa responsabilidade. As empresas, pessoal, passou de uma perspectiva de apenas filantropia empresarial, que é aquela ação de cesta básica, aquela ação que a gente viu muito na época da Covid, né, de trazer e fornecer produtos de higiene, produtos de subsistência, quando o caos, teoricamente, já está instalado, né, que são aquelas ações de filantropia pontuais. Então, a gente passa de uma perspectiva não só de filantropia empresarial, que a gente passa a reconhecer também as empresas como agentes importantes na promoção dos direitos, da promoção do bem-estar, da promoção do bem comum para a sociedade como um todo. Então, para a gente conseguir construir práticas e políticas de diversidade, igualdade e inclusão, a gente precisa, primeiro, então, reconhecer o contexto que vivemos, segundo, reconhecer a responsabilidade das empresas dentro desse sentido. E é isso que o Ethos trabalha. A gente trabalha para puxar essa responsabilidade social e empresarial das empresas para dentro do seu modelo de negócio, para dentro do seu setor, para dentro da construção histórica do que foi feito ali a sua empresa e o território com o qual ele se relaciona. Mas será que as empresas, né, elas estão trabalhando isso? Será que as empresas já avançaram dentro dessa agenda de respeitar, de promover equidade, de promover inclusão, de respeitar e garantir direitos humanos? Esse é um ponto de provocação que eu comentei com vocês que eu queria trazer. Eu tenho visto muitas empresas falando de políticas de diversidade e inclusão, falando principalmente de inserção da diversidade através de processos seletivos, mas o contexto que a gente está vivendo é tão alarmante, gente, que só isso não é suficiente. E ainda assim, mesmo as empresas começando a reconhecer seu papel e sua responsabilidade, ainda continuam perpetuando desigualdades dentro dessa geração de oportunidades que a gente tem visto. E eu quero trazer esses dados para vocês entenderem um pouquinho do que eu estou falando. Quando a gente está falando, por exemplo, da inclusão de mulheres, que hoje representam em torno de 52% da população brasileira, nós temos que as mulheres têm menos 13% de chance de terem seus perfis visualizados por pessoas recrutadoras. Quando a gente está falando de geração de oportunidades no mercado de trabalho, que esse é um dos papéis fundamentais das empresas, quando a gente está falando de diversidade, equidade e inclusão, como eu falei, né, sempre fica nessa linha muito de inserção da diversidade, nós temos que as mulheres têm mais tempo de estudo, ou seja, nós temos 7,5 anos a mais ali de estudo, mas a gente não consegue entrar no mercado de trabalho. Quando a gente compara com os homens, que têm 7,1 anos de estudo apenas, eles têm mais possibilidades de serem empregados, com 76% de chance, contra 45% de chance das mulheres. Ou seja, somos a maioria da população, a maioria que estuda mais, se qualifica mais, mas ainda não conseguimos entrar no mercado de trabalho. E quando as empresas geram oportunidade, trazem mulheres para dentro desses espaços, ainda tem uma grande questão ali, que é uma outra provocação que eu faço quando a gente está falando de diversidade, equidade e inclusão, que é a equiparação salarial.
hoje as empresas ainda remuneram de formas distintas mulheres e homens. Tivemos um aumento da diferença salarial para 22%, segundo os dados do IBGE, entre homens e mulheres. Então, dentro daquele contexto, considerando a responsabilidade das empresas em fazer a diferença, quando as empresas trazem essas diversidades, ainda se tem perpetuações de violência, ou seja, remunerações distintas, promoções distintas, quando a gente está falando principalmente aqui de mulheres. Isso quando as mulheres conseguem entrar dentro do mercado de trabalho. E quando a gente fala de tempo, e eu falo para vocês que só ações de inclusão, só ações de processo seletivo, só ações de acessibilidade, diversidade, equidade e inclusão não são suficientes, segundo os dados do Fórum Econômico Mundial, somente daqui a 132 anos vamos alcançar a igualdade de gênero na sociedade brasileira. E aí eu falo para vocês, eu acho que eu não vou estar viva até lá. Então, isso mostra que a gente precisa fazer cada vez mais, aprimorar nossas práticas, nossas políticas públicas, para que a gente transforme de fato esse cenário. Não estou falando, gente, que só política de diversidade e inclusão, só de recrutamento, não é importante, pelo contrário, é sim, mas ela não pode ser a única política, a única prática empresarial a ser desenvolvida. Ela precisa vir com um monte de outros arranjos que é importante para tornar ela mais efetiva, mais eficaz e assertiva para o tamanho do gargalo que a gente tem visto na sociedade. E a gente vai falar sobre isso aqui também. Quando a gente olha também para a diversidade e a gente fala sobre a população negra no nosso país, que hoje somos aí 56% da população, nós temos também que somos a maioria da população, porém, quando a gente está falando de empregabilidade, a gente está falando de uma diferença salarial que é a mesma há 10 anos entre trabalhadores pretos e brancos, alcançando ali uma diferença de 40,2%. Quando a gente está falando de empregabilidade de pessoas negras, a gente está falando que 75% de profissionais negros e negras afirmaram que o racismo é um dificultador para a entrada no mercado de trabalho. Então, quando a gente está falando de política de diversidade, equidade e inclusão, eu tenho visto muitas empresas começando pelo pilar de gênero. Então, se você pergunta para as empresas o que vocês têm feito hoje de pilar estratégico de diversidade e inclusão, eu tenho um pilar de gênero. Quando a gente vai falando do pilar de raça, aí já começa a ficar um pouco escasso dentro das empresas. Porque a raça é um pouco difícil de trabalhar, né? Envolve ali questões de privilégios, reconhecer também a sociedade que a gente vive, que foi construída com suas raízes racistas e discriminatórias. Então, ela requer mais esforço de reconhecimento tanto do cenário quanto das políticas que a gente precisa para reverter esse contexto. E quando a população está ali dentro do mercado de trabalho, ela sofre ainda também com a disparidade salarial. Muito que vocês vão imaginar, onde está a população negra dentro das empresas hoje? A população negra, gente, geralmente está na base da pirâmide das empresas. Nos pontos ali de técnicos, operacionais, na ponta da operação. E nunca nos espaços de tomada de decisão, nunca nos espaços de liderança. Então, uma questão que eu já trago aqui para vocês, de como que a gente pode trabalhar a política de diversidade, equidade e inclusão, a partir do contexto, a partir da responsabilidade, indo além da própria inclusão, é trazer pessoas negras, mulheres e toda essa diversidade para espaços de tomada de decisão. E por que a gente está falando de tomada de decisão? Porque, pensem comigo, quando a gente elege, a gente escolhe alguém para representar a gente em algum espaço, a gente espera que aquela pessoa leve as nossas demandas, que ela se pareça com a gente, para a gente sentir que, apesar de não poder ocupar aquele espaço, alguém vai falar por nós lá dentro. Agora pense, com a maioria das empresas sendo chefiadas por homens brancos, heterossexuais, mais de 45 anos, vocês acham mesmo que eles vão saber como que é a realidade, as demandas e as especificidades de uma mulher negra? Não. E como que ele pode tomar uma decisão, construir uma política de diversidade, equidade e inclusão, se ele não é uma mulher negra para essa pessoa? Então, dificilmente, políticas públicas de diversidade, equidade e inclusão feitas por pessoas que não são representativas acabam tendo a efetividade, o alcance, a assertividade que a gente espera dentro do contexto que vivemos. Por isso, a gente precisa trazer essas diversidades para espaços estratégicos. Não adianta a gente trazer diversidade e equidade, diversidade para dentro das empresas e continuar ali no nivelamento da ponta, remunerando mal,
com um espaço que não é seguro, com um espaço que traz discriminação e racismo dentro do ambiente de trabalho. As suas empresas não estão contribuindo com a redução das desigualdades, mas sim perpetuando desigualdades dentro de um espaço extremamente estratégico, que é o ambiente de trabalho de geração de renda. E quando a gente está falando da população negra, temos mais agravantes. Somos a maioria da população, a maioria que não está representativa dentro dos espaços das empresas, mas somos a maioria mais pobre, a maioria que está em situação de fome, a maioria que está entre os casos de homicídio, a maioria que está em cargos informais, a maioria que sofre assédios e violências e discriminações dentro das empresas. E quando a gente está falando de representatividade, eu gosto muito de falar de interseccionalidades. Por quê? Quando eu me apresentei, vocês viram que eu falei, eu sou uma mulher negra. Não somos só uma caixinha da diversidade, nós somos interseccionais. E isso não está cada vez mais presente dentro das empresas, que trabalham apenas pilares muito pontuais. Eu falo que para a gente alcançar um nível de maturidade interessante de práticas empresariais na agenda de diversidade é quando a gente consegue ter esse olhar interseccional, de não só ter pilares pontuais, mas como eles conversam entre si. Esses marcadores, eles estão dentro dos nossos corpos. Quanto mais marcadores nós tivermos, mais intensas são as violências, a desigualdade, a marginalização e a exclusão dos espaços. Então, quando vocês olham para esse dado que está bem ali pequenininho no baixo do slide, nós temos que apenas 3% das mulheres negras ocupam cargos de liderança dentro das empresas. E aí eu volto para vocês uma questão. Falei que as mulheres são a maioria da população do Brasil e a população negra também é a maioria. Então, eu arrisco a dizer que se tem um corpo, uma cara de representatividade brasileira, seria uma mulher negra. E aí eu pergunto para vocês, aonde elas estão dentro da sociedade? Quando eu falo para vocês de mulheres negras, o que vem na cabeça de vocês? Será que vem uma liderança de uma empresa? Uma grande empresária, uma grande empreendedora? O que vem quando eu falo para vocês lideranças, responsabilidades, donos e donas de empresa? Qual é essa figura, essa personificação que vocês imaginam? São essas barreiras que a gente precisa romper e, por isso, a gente precisa de mais representatividade dessas diversidades dentro das empresas para construir essas práticas, para encurtar esses processos, nos trazer de uma forma mais representativa para construir políticas para a gente, da gente para a gente. E aqui tem outros exemplos, pessoal, de violações de direitos cometidos pelas empresas. Porque, como eu falei, as empresas têm uma responsabilidade em combater desigualdades, mas, infelizmente, tudo que tem sido feito ainda é muito insuficiente para todo o contexto histórico que nós vivemos hoje no nosso país, que se perpetua até os dias de hoje. Então, a gente tem visto aumento de casos de racismo dentro da empresa, a gente tem visto pessoas com deficiência sendo uma das leis de cotas mais antigas do Brasil, não estando presente no mercado de trabalho. A gente tem visto um aumento de problemas de saúde mental. O Brasil, acho que é o segundo país com mais casos de burnout. E olha que, né, isso começou a ser falado mais recentemente. Nós somos o segundo país com mais casos de burnout por conta de trabalho. Um trabalho que não é saudável, um trabalho que não é seguro, um trabalho que não é acolhedor, um trabalho que não é respeitoso. Fora os casos de assédio, entre outras questões. Por que eu estou trazendo esses dados, gente? Para reforçar o que eu já coloquei. Não adianta trazer diversidade se vocês não preparam um terreno para receber essas diversidades. Se não tem uma política que vai além do processo da inclusão, que traga pilares estratégicos de proteção social, de equiparação salarial, diálogo e respeito com o território, conhecimento com essas diretrizes. E isso tudo só é possível entender essas especificidades, essas demandas das diversidades, quando a gente tem pessoas diversas trabalhando dentro da construção dessas práticas e políticas. Só assim a gente vai conseguir mudar essas estratégias e além do processo de inclusão e de forma mais assertiva dentro do que a gente tem ali de contexto. E como que a gente faz isso, né, Scarlett? Como que a gente chega, então, para além do processo de inclusão? O que eu posso fazer? Será que eu tenho que construir mais coisas? Gente, vocês vão ver que é muito mais, não fácil, porque os desafios estão postos e a gente sabe que é muito complexo, mas é mais simples do que parece. Porque muitas vezes não é construir novos processos, mas é atualizar, otimizar, melhorar o que vocês já têm de instrumentos, para que vocês consigam, de fato, ter ali uma atuação muito mais expressiva e assertiva dentro da agenda. O primeiro deles é através de compromissos e metas globais. Um que eu acho que todo mundo tem falado, tem discutido cada vez mais,
é a agenda ESG, ou ASG, que é social, ambiental e governança, que tem sido um compromisso e uma meta global, principalmente para as empresas, que traz ali um diferencial, que é esse olhar para o mercado, que é esse olhar para o investimento social privado para dentro dessas agendas. E mais, eu acho que o diferencial do ESG de alguns outros movimentos é que ele obriga as empresas, principalmente, a conectar essas agendas entre si. Como eu falei para vocês, nós somos a somatória de vários marcadores sociais em nossos corpos. O território que a gente é diz muito sobre a gente, da onde a gente veio, a nossa origem, a nossa cor, nosso estereótipo, a nossa religião, a ausência dela. Tudo isso, todos esses fatores, se somam em nossos corpos e podem intensificar ainda mais as desigualdades, a exclusão e a marginalização. E isso tudo está refletido no próprio ESG, que obriga as empresas, o governo, as políticas públicas e a própria organização da sociedade civil a trabalhar de forma interseccional, pensando em como o meio ambiente conversa com o social e como essa governança estratégica olha para esses dois pilares e para que eles trabalhem de forma com mais interação, mais conexão. E eu vou falar para vocês duas observações importantes a respeito disso. O social, não por acaso, ele está no meio da sigla. A gente fala ESG, ASG. E esse social não está no meio por acaso. Como eu falei no comecinho, as empresas vêm desse histórico de priorização do lucro. As empresas não olhavam no pessoal, para a comunidade, para as periferias, para os povos originários que estão no território. As empresas só olhavam para nós quando era para recurso, mão de obra, ou para vender e divulgar os seus serviços e seus produtos. Então, com o ESG, com a Agenda 2030, com todos esses documentos e marcos nacionais e internacionais, a gente obriga as empresas a desenvolver um olhar que priorize o social. Ele está ali no meio para que a gente lembre sempre que a gente precisa priorizar pessoas acima de tudo. Então, pessoas ali no meio se conectam com o meio ambiente, se conectam com governança. E a segunda questão sobre o ASG é o pilar de governança. A gente tem visto muitas empresas investindo um pouco mais no social, investindo um pouco mais no meio ambiente, mas a governança corporativa ela precisa ser um pilar estratégico dentro da empresa. Se a gente não tiver uma governança comprometida, transparente, íntegra, que respeite os princípios e valores, que dialogue com o território, que priorize pessoas, dificilmente a gente vai construir práticas e políticas públicas de diversidade, equidade e inclusão que impactem diretamente o contexto que eu coloquei para vocês. Por isso que essa agenda ela precisa estar ali conectada entre si. Então, trabalhando o ESG de uma forma internalizada dentro da empresa, vocês conseguem construir, desenvolver e aprimorar práticas e políticas públicas de diversidade, equidade e inclusão. Um outro compromisso e meta global que eu já falei aqui para vocês é a própria Agenda 2030, que o Brasil é signatário e que tem também responsabilidades empresariais, de governo e de sociedade civil em cumprir essa agenda, né, de mais 160 ODS, com metas para combater as desigualdades até 2030. E com os dados que eu trouxe para vocês, acho que não fica muito difícil da gente imaginar que a gente está bem longe aqui no Brasil de alcançar essa Agenda 2030. Então, quando as empresas começam a internalizar esse processo, começam a trabalhar cada agenda ODS dentro das suas práticas e das suas políticas públicas, priorizando as pessoas e trazendo esses recortes de diversidade, equidade e inclusão, a gente pode agilizar o processo, para que a gente consiga, de fato, chegar em 2030 com uma redução das desigualdades, um comprometimento muito maior das empresas e um cenário muito melhor e muito mais positivo do que a gente tem hoje. Mas é preciso comprometimento. Não é à toa que o nome fala compromisso. As empresas, o Estado, o governo e a sociedade civil assumiu esses compromissos. Então, a gente precisa colocá-los em prática. Um outro ponto. Segundo passo, como que eu internalizo a agenda de diversidade, equidade e inclusão? Através de políticas e programas. Vejo muitas empresas falando de política de diversidade e inclusão. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns caminhos que eu acho interessante que precisa ter dentro dessa política de diversidade, equidade e inclusão. E uma outra coisa que muitas empresas me falam é, Scarlett, eu realmente preciso de uma política? Será que o senhor já não me fazendo, já não está bom? Não é melhor do que descrever uma política, aprovar? Eu falo para vocês, gente, lógico, a prática, ela precisa acontecer com uma certa urgência. A gente viu os dados. Porém, quando a gente não materializa isso em uma política, em um documento, em um compromisso
palpável, pode vir uma gestão nova, pode vir um conselheiro, pode vir uma nova presidência, pode vir uma nova pessoa da diversidade, uma nova pessoa da gestão de pessoas, nova pessoa do compliance, e isso pode gerar descontinuidade no processo. Então, se a gente materializa essas políticas, esses compromissos, a gente circula para todas as pessoas da empresa, inclusive da própria cadeia de valor, a gente evita a descontinuidade ou retrocessos nas construções que são feitas, que eu sei que ainda é muito difícil dentro das empresas. Então, eu separei aqui para vocês alguns caminhos. Então, uma política pública de diversidade, equidade e inclusão, ela precisa prever ações internas, como o censo, como os compromissos e posicionamentos, os processos seletivos inclusivos que estão aqui dentro. Trabalhar o princípio da equidade, e eu vou explicar isso para vocês brevemente, espaços de diálogo, equiparação salarial, ou seja, não adianta só incluir pessoas sem remunerar de forma correta, sem gerar saúde e bem-estar. Treinamentos e sensibilizações sobre o tema, uma governança consciente, fortalecida, íntegra e ética, uma mudança de cultura, uma gestão de riscos para avaliar o impacto que a sua empresa tem no território que ela ocupa. Será que vocês já pararam para pensar das unidades que vocês têm no território? Como que está essa interação e essa relação da sua empresa com as diversidades do território? Será que vocês estão abrindo processos seletivos para trazer diversidade, mas essa diversidade já está lá na ponta, trabalhando para vocês? É muito mais fácil subir essa diversidade do que trazer? Fica um ponto para vocês pensarem. Será também que a forma como a sua empresa está atuando tem gerado impactos positivos ou negativos naquelas diversidades no território? Um compliance antidiscriminatório. Então, é bom que a gente está nessa semana do compliance, semana da integridade, porque o compliance é estratégico demais para a gente ter responsabilização de atos de violação de direitos, garantias dessas políticas internas, entre outros processos que são muito importantes. Porque, gente, política de diversidade, equidade e inclusão não é só da área de diversidade, inclusão, sustentabilidade, da RH. É um dever e uma responsabilidade, um compromisso de todas as áreas da empresa. Além das ações internas, a gente tem a questão da política de equidade. Explicando bem breve para vocês, que eu não sei se todo mundo conhece esse conceito, mas eu gosto de trazer essa chave. Porque quando a gente fala ainda nas empresas, vamos fazer uma política de igualdade, somos todos iguais, então a gente tem que construir caminhos de igualdade. Mas quando a gente está trabalhando numa sociedade que é desigual, historicamente, e a gente fala de igualdade, principalmente processos seletivos, a gente está dando uma mesma bicicleta para todo mundo e espera que eles consigam desenvolver, chegar no seu potencial máximo com aquele mesmo instrumento que vocês colocaram. Mas vejam na primeira charge que nem todo mundo consegue desempenhar o seu melhor com aquele mesmo instrumento, porque vivemos com disparidades sociais, vivemos em um cenário intenso de desigualdades, com grandes desafios, que nem todo mundo parte da mesma linha. Então, quando a gente fala de equidade, que está inserido dentro das políticas de diversidade e inclusão, a gente adapta os instrumentos para que cada pessoa consiga desempenhar o seu melhor. Uma vez que está todo mundo ali no mesmo nível, no mesmo nível de partida, a gente pode começar a avaliar outra coisa que é muito comum nas empresas, o mérito e o esforço. Então, não adianta a gente abrir só um processo seletivo e vem a diversidade. Não vai vir se a gente não chegar até ela, se a gente não ajustar os nossos processos, se a gente não ajustar as nossas políticas. É injusto pedir e olhar apenas esforço num cenário extremo de desigualdade como a gente vive no nosso país. Então, a gente precisa prever nas políticas de diversidade, políticas que visem equidade e políticas que combatam esse mito da meritocracia. Não partimos dos mesmos pontos. Então, é muito injusto e desleal, né, exigir que a gente tenha os mesmos esforços, os mesmos caminhos que outras pessoas. Além disso, eu já tinha pincelado aqui a questão da ética e da integridade. A área de vocês, o setor de vocês é essencial para que a gente materialize as políticas de diversidade, equidade e inclusão dentro da empresa, porque com essas políticas vocês vão poder exigir conformidade com as leis, regulamentos, a política interna vai ter grande respaldo. Precisa-se ter um compliance antidiscriminatório que receba denúncias de violações de direitos e responsabilize aquelas pessoas, que preze, né, pela proteção social, pela integridade física, mental e espiritual das diversidades que estão lá dentro. Então, a área de ética e integridade ela é essencial para a promoção das diversidades. Então, construir uma política de diversidade e inclusão que não envolva o setor de compliance, de ética, de conformidade e responsabilidade dentro da empresa é um erro cruelzíssimo. Precisa envolver todas as áreas, porque a diversidade precisa estar em todas as áreas. Ela precisa ser um pilar estratégico dentro das empresas.
E, além disso, as políticas também precisam ser de impacto externo. Como eu falei, as empresas têm uma relação de dívida histórica com a sociedade, precisa desse diálogo com o território. Então, prever dentro das suas políticas de diversidade, equidade e inclusão ações de impacto externo. Sabe aquele ditado, né? Me diga com quem tu andas, que eu vou dizer quem tu és? Isso também serve quando a gente está falando de diversidade e inclusão com seus fornecedores e parceiros de negócio. Vocês já se perguntaram como seu fornecedor de lá da ponta tem trabalhado a agenda de diversidade, equidade e inclusão? Será que ele está promovendo mais desigualdade? Será que ele está remunerando de forma errada, injusta? Será que ele tem trabalho escravo lá na ponta? Se ele tem, é a sua responsabilidade também incidir dentro da cadeia como um todo, para que se tenha uma gestão responsável do começo ao fim. Então, suas políticas de diversidade, equidade e inclusão precisam prever engajamento e sensibilização da cadeia de valor e do diálogo com o território. E aquela pergunta que eu fiz, né? Será que vocês já tiveram algum impacto no território? Que vocês têm empresas que foram negativos e que violaram direitos de pessoas e de diversidades lá da ponta? Muitas vezes sem vocês saberem. Por isso que eu falei, políticas de diversidade e inclusão precisa, além do processo de inclusão, precisa de avaliação de impacto, de senso, de diálogo contínuo, de um compliance atento, de uma governança estratégica, da priorização do social e do diálogo com o território que vocês estão inseridos e inseridos. É extremamente importante. E vejam que são coisas que vocês já têm. O fornecedor já está lá, o contrato para o fornecedor já está lá. Vou incluir uma cláusulazinha que fale sobre o trabalho escravo, que fale sobre a priorização da agenda de diversidade. E por que eu estou falando de violação de direitos e diversidade, pessoal? Porque esses grupos sociais, pessoas negras, mulheres, LGBTQIAPN+, pessoas com deficiência, estão no epicentro das desigualdades. Então, eles estão no epicentro das violações de direitos. E as empresas, como garantidoras de direitos, precisam estar atentas para esses grupos sociais, que estão, muitas vezes, como eu falei, na base da atuação das empresas, lá na ponta do território. Então, é responsabilidade de vocês também incluir as políticas de diversidade, equidade e inclusão, esse olhar estratégico para o território. E também incidir em políticas públicas. Sim, a agenda de políticas públicas ela é essencial para que vocês possam trabalhar em consonância com o poder público, com organizações da sociedade civil. E tem muitas políticas públicas, pessoal, que incidem na agenda das empresas, como a CLT, como o treinamento obrigatório de assédio, como a nova política de igualdade salarial entre homens e mulheres, que a gente discutiu no GT de Direitos Humanos aqui do Instituto Edson com as nossas associadas, a lei que fala do pertencimento étnico-racial na identificação dos registros empresariais trabalhistas, entre outros. Então, as empresas precisam estar muito atentas nas políticas públicas que incidem dentro da perspectiva de responsabilidade social empresarial. Precisa estar conectada. Então, vejam quanto a área de conformidade, de compliance, a área que cuida ali do processo, né, das leis e regulamentos e marcos e normas, é tão importante na agenda de diversidade, equidade e inclusão, porque ela vai conectar essas outras políticas públicas com as práticas empresariais que vocês estão desenvolvendo. Então, é um trabalho para todas as áreas, é um trabalho que vai mexer com as empresas. Eu falo que uma vez que você investe em diversidade, equidade e inclusão, não fica mais a mesma empresa, porque você vai trazendo pessoas para dentro da construção desse processo, que ele acaba esbarrando em todas as áreas. E isso que é interessante, porque a diversidade precisa estar em todas as áreas. E todas as áreas têm responsabilidade em promover e garantir direitos também, em promover essa diversidade, essa inclusão de forma respeitosa, justa e equitativa. E o que a gente ganha com isso, né, Scarlett? Além da gente estar cumprindo com os compromissos e metas globais, além da gente estar incidindo ali na sociedade, transformando a sociedade, combatendo desigualdades, promovendo direitos e reduzindo violências. Tem impacto para o seu negócio também quando vocês constroem práticas e políticas públicas mais robustas, que dialoguem com o social, que priorizem pessoas, que trabalhem internamente e externamente. Primeiro, tem impacto no ambiente organizacional, né? Então, o trabalho em equipe melhora. Então, a gente tem dados hoje que falam que empresas que investem na agenda de diversidade têm 73% mais de probabilidade de desenvolver uma cultura que beneficie o trabalho em equipe. Olha que maravilhoso. E, além disso, tem um dado que eu gosto de trazer, que os conflitos são reduzidos em até 50% quando a gente tem organizações que investem em diversidade. Por quê? Isso permite mais respeito, mais conhecimento sobre o próximo e sobre a próxima. A gente consegue nivelar os diálogos, a gente consegue trazer mais informações, mais pontos de vista.
E olha que bacana, imagina ter 50% menos conflitos dentro da empresa. O quanto isso também não impacta num ambiente mais saudável, mais seguro, mais acolhedor e mais produtivo. Além disso, gera confiança e diálogo aberto, principalmente das lideranças, quando a gente tem investimento em diversidade. E a gente tem uma questão de permanência, dedicação e inovação. Ou seja, 36% mais de chances das pessoas permanecerem mais tempo dentro da empresa. Se a gente tem uma empresa que investe em uma política robusta, que fale sobre salário equiparativo, que fale sobre proteção social, saúde, bem-estar, que analise seu impacto e trabalhe em cima dele para mitigar toda a violação de direitos, que responsabilize em caso de denúncias, que olhe para o território, que tenha ali espaços seguros e acolhedores, isso gera o quê? Pertencimento. A gente faz com que essas diversidades continuem dentro da empresa. Que é uma coisa que eu sempre falo, gente. Não adianta incluir as diversidades sem preparar o terreno, sem ter esse espaço, porque vai passar 1 mês, 2 meses, ela vai sair. E vai sair com mais cicatrizes sociais do que ela entrou. Então, veja uma responsabilidade que vocês têm como um todo. E não só trazer diversidade, subir diversidade, construir melhores políticas e práticas empresariais. Segundo, impacto direto nos negócios. Como eu falei, investindo em diversidade e inclusão, você tem aumento na sua produtividade. Então, a cada 10% de elevação da diversidade étnico-racial dentro da empresa, se tem ali um incremento de 4% na produtividade. E quando a gente leva 10% de diversidade de gênero dentro das empresas, a produtividade cresce quase 5%. Ou seja, além da gente conseguir ter um ambiente organizacional muito mais saudável, transparente, íntegro, plural, a gente consegue aumentar a produtividade. E organizações com lideranças mulheres, dentro das suas perspectivas de atuação, têm 14% mais de chance de superar a performance de concorrência. Ou seja, investir numa boa prática política de diversidade, equidade e inclusão gera diferencial no mercado. É um critério concorrencial dentro do mercado. E principalmente que os investidores fora do país estão de olho nas empresas que estão trabalhando de verdade em políticas de diversidade, equidade e inclusão. E também gera a questão da produção. Segundo a pesquisa da Época Negócios aqui do Instituto Ethos, as empresas falam que investindo em diversidade e inclusão, inovação, novos produtos são produzidos dentro da empresa. E quem não busca inovação no mercado? Quem não busca se reinventar? Quem não busca trabalhar dentro de um ambiente super concorrencial, super competitivo? Então, vejam quanto a diversidade também impacta na sua produção, no processo de inovação. E, por fim, como eu falei, impacto nos compromissos e metas globais. As empresas trabalhando, o governo trabalhando, a sociedade civil trabalhando, a gente consegue, de fato, alcançar essas metas, esses compromissos, os tempos que a gente tem previsto, ou até menos, para que a gente não espere 132 anos para alcançar a perspectiva de igualdade de gênero na sociedade. E esse dado aqui sobre a ESG, que eu acho que é legal de trazer, é que 52% das empresas de capital aberto têm grande pontuação na agenda ESG, elas têm mulheres em cargos de alta liderança. Então, vejam que, incluindo diversidade e inclusão, é um esforço de ter esse olhar do todo, desse olhar de reconhecimento do processo histórico do nosso país, desse reconhecimento da responsabilidade. Terceiro, do reconhecimento de que não está bom, de que as empresas ainda estão perpetuando desigualdades, mas que é preciso e é importante mudar, e que tem como, fazendo o quê? Os 3 compromissos que eu coloquei, investindo em compromissos e metas globais, investindo em políticas públicas bem robustas, que trabalham ações internas e externas, sob a perspectiva de equidade. E terceiro, que invista em incidências em políticas públicas, que dialogue com o contexto, que trabalhe de forma coletiva e plural com outros atores sociais. Então, era isso que eu queria trazer, esse overview. Não quero que vocês saiam tristes, mas eu quero que vocês saiam motivados e motivadas daqui, porque tem muito trabalho para fazer. Então, valorizem muito as pessoas, os profissionais que estão puxando essa agenda dentro da empresa de vocês, que eu sei que às vezes parece uma ação muito solitária, mas não é. Saibam que tem muita gente que tem construído melhores políticas, tem pautado melhores práticas. Acho que espaços como esse ajudam a gente a entender o que tem sido feito no mercado, no setor. Então, tem muita coisa para fazer, mas vejam que não é inventar a roda. São instrumentos, são diretrizes, são políticas, são acessos que vocês já têm. O que precisa é trazer essa lente de diversidade, equidade e inclusão, trazer essa lente de preservação e garantia de direitos, e trazer essa lente de priorizar o social, priorizar o ser humano. E, para finalizar,
eu deixo uma frase que eu acho que, para mim, ela resume muito a atuação das empresas, que é: o tamanho da sua empresa é o tamanho da sua responsabilidade com a sociedade. Ou seja, o tamanho que você tem é o tamanho que você tem que devolver em melhores práticas, em políticas públicas para a sociedade que a gente tem hoje. É isso, gente. Obrigada. Scarlett, obrigada. Ótima apresentação. Acho que você conseguiu trazer pontos importantes na sua fala. E eu queria, né, destacar um em especial quando você fala que essa é uma responsabilidade e um compromisso de todos. Fato que nas organizações a gente tem as áreas específicas, né? Em geral, essa agenda acaba sendo liderada ou pela área de pessoas ou pela área de diversidade, e o quanto é importante, né, esse olhar de que esse deve ser um programa transversal, o quanto essa responsabilidade é uma responsabilidade de todos, e que se, de fato, a gente não conseguir articular e ter essa base muito bem fundamentada, como você trouxe aqui, a gente não consegue avançar, porque aí são ações isoladas, mas que elas não ganham, né, essa potência na medida que a gente consegue construir esse plano e construir um plano em conjunto, fazer com que todos se sintam responsáveis por esse trabalho, né, olhando para esse propósito. E aí, nessa linha, a gente tem algumas perguntas aqui no chat que eu vou comentar com você, mas eu queria fazer uma específica, pegando um ponto da sua fala, quando você traz e que eu super concordo, que assim, a inclusão da diversidade, ela não acaba quando você contrata as pessoas dos grupos minorizados, pelo contrário, ela começa nesse momento que você contrata. Então, se a gente, né, encontra instituições que estão nessa linha de, eu contratei, tá tudo ótimo, a gente sabe que a gente tem um problema, né? Como é que você acha, né, que é possível impulsionar o pertencimento desses grupos e, de certa forma, trazer a liderança para perto, porque a liderança é uma parte fundamental dessa conversa, né? Então, que mecanismos, como você acredita, né, que deve ser feito essa real inclusão pós-contratação, né? Bom, acho que essa é uma pergunta super importante, né, de como que a gente incorpora as lideranças de uma forma representativa. E minha primeira resposta é combatendo falsas justificativas. Muitas vezes, quando a gente vê as empresas falando, vamos chamar diversidade, abrir cargos para o conselho, abrir cargo para a liderança, não veio nenhuma diversidade para a minha empresa. Minhas vagas não chegam até elas, não tem ninguém capacitado. Então, o primeiro ponto para a gente romper, né, para trazer diversidade, principalmente cargo de liderança, é romper essas falsas justificativas. Nós temos, sim, profissionais super capacitados em todas e qualquer áreas. A gente está falando de profissionais negros, a gente tem mais de 10 anos da lei de cotas, inserção, né, do profissional negro e negra dentro do mercado de trabalho. A gente viu aqui nos dados da apresentação que as mulheres têm mais tempo de estudo. Então, essa não deveria ser uma justificativa plausível. O que acontece é que, muitas vezes, as vagas das empresas não condizem com a realidade, né? Principalmente do país que a gente vive, né? Muitas vezes a gente vê vagas afirmativas hoje de diversidade que pedem 10 anos de cargo de liderança, 2 línguas, né, que já tenha feito intercâmbio. Aí você fala, a gente está falando de um país de extrema desigualdade, que tem dificuldade de ter pessoas representativas em cargos de liderança. E a gente está pedindo 1 milhão de coisas que são irreais e incompatíveis com a própria sociedade. Né? Então, o segundo ponto é esse, né? Primeiro, a gente desmistificar essas justificativas que elas não fazem mais sentido. As empresas precisam assumir essa responsabilidade de chegar até as lideranças e de lideranças diversas. O segundo é essa perspectiva das vagas, como que elas estão sendo construídas, para quem elas estão sendo destinadas. Tem vários caminhos para chegar até essas diversidades, né? Como o Indique uma Preta, o Empregue Afro, a Transcidadania, que são espaços que têm diversidade, que podem trazer uma pessoa prontinha, do jeito que a empresa quer, para dentro desse espaço. E um terceiro ponto que eu acho que é importante é que as empresas ficam muito focadas em, muitas vezes, trazer de fora. Mas também eu falo que é muito mais fácil subir diversidade para cargos de liderança. Às vezes aquela pessoa que está ali, ela tem conhecimento da empresa, ela sabe os valores, ela sabe todo o processo. Né? Então é muito mais fácil você treinar, desenvolver, capacitar aquela liderança para que ela venha ocupar um espaço estratégico dentro da sua empresa, do que muitas vezes trazer de fora. Né? Então tem caminhos para as empresas construírem, mas eu acho que seriam esses 3 grandes assim, pontos principais para a gente conseguir trazer mais diversidade para o ambiente, principalmente de liderança. Legal. A Marcela Fonseca, ela parabeniza a sua exposição, né, com certeza muito rica sobre o tema,
E ela pediu um detalhamento sobre o ponto que você menciona dos espaços de diálogo e escuta ativa com os grupos de afinidade, né? Para você falar um pouquinho mais no detalhe sobre esse ponto. Os grupos de afinidade, acho que tem sido um dos primeiros caminhos e diretrizes que as empresas têm internalizado a agenda de diversidade, que é a identificação desses pilares estratégicos, né? Muitas vezes por um censo, a empresa começa a ver quais são as diversidades que tem e as diversidades que estão faltando dentro da empresa. E a partir disso, ela constrói grupos de afinidade, que são grupos representativos. Então, tem um grupo de mulheres, tem um grupo de pessoas negras, tem um grupo do movimento LGBTQIAPN+, que se reúne para discutir o contexto desses grupos, demandas para a empresa, práticas e políticas voltadas no tema, e também ser um espaço de diálogo, né, de diálogo, de escuta coletiva, de abertura de cicatrizes e dores internas e peculiares específicas daquele grupo, né? Então, acho que criar grupos de diversidade, equidade e inclusão dentro das empresas com esses focos ajuda a gente a ter espaços abertos de demanda, de trazer e pautar esse tema e ser um ambiente seguro. E é legal que em alguns espaços eles não são só exclusivos, por exemplo, se a gente tem um grupo de mulheres, ele não é só exclusivo. Às vezes tem demandas, eventos, encontros que trazem o famoso aliado, né, para também aprender e discutir. Porque o que é legal é que não é nossa responsabilidade combater, por exemplo, o machismo, o racismo. Né? O machismo é uma responsabilidade do homem. O racismo são das pessoas brancas, então elas precisam também ter esse processo de escuta e de compreensão. Tá? Então, esses grupos focais são para isso, são para discutir demandas, discutir como vai ser a comunicação da empresa em efemérides emblemáticas, né? Como agora teve o do orgulho. Então, são grupos para pautar as empresas, mas também ser um grupo de escuta, né? De desabafo, de diálogo e de afinidade, da gente se encontrar ali nas nossas diferenças e semelhanças também. Super, e assim, se eu puder complementar a sua fala, que foi ótima também, é o quanto a gente, nesse reconhecimento e nessa potência do diálogo, essa influência para além do grupo, né? Então, quanto o grupo também mobiliza, né? O grupo, ele pode também entrar em outros espaços, né? O grupo, e aí, assim, é necessário que a gente fique incomodado com algumas coisas, né? Essa condução do grupo, ela pode sim estar ali provocando alguns insights, né? Então, até compartilhando rapidamente uma experiência nossa aqui, nós levamos os grupos para almoçar com o nosso CEO, com os nossos diretores, então eles estão ali no momento de escutar a história dessas pessoas, e o quanto depois disso a gente consegue apoio e investimento, né? Então, eu acho que isso é um ponto super importante também para além do grupo e reconhecer a força que essa narrativa ela tem. Juliana, Scarlett, desculpa, você comentou sobre a interseccionalidade, né? O quanto você hoje está dentro do recorte de gênero, dentro do recorte de raça, cor, e o quanto a gente fala muito sobre isso, né? Então, esse olhar, ele é um olhar extremamente importante. E chegou uma pergunta muito legal da Juliana Cesarini, que ele é um recorte que, obviamente, você ainda vai levar um tempo para chegar, tá? Que é um recorte de gerações. E a pergunta dela é a seguinte: quais as melhores práticas para aumentar a visibilidade e inclusão das pessoas 50 a mais, né? Então, o que você tem a falar um pouquinho sobre esse tema? Super legal essa pergunta. Já aviso vocês que empresas pautando gerações, que é essa questão de juventudes e pessoas, que a gente agora está usando nem 50 mais, a gente está usando 45 mais, porque o movimento do mercado é tão intenso que a gente tem aumentado a faixa etária de jovens por conta do desemprego. 45 mais. 45 mais. E a gente tem trazido mais para cedo a taxa do que as pessoas 50 mais sofriam no mercado de trabalho anteriormente. Né? Então, veja o quanto o desemprego, a informalidade e as desigualdades estão latentes dentro dessas duas faixas. Então, a gente está trabalhando com jovens até 29 anos, então eu estou batendo na trave aqui, e pessoas com 45 mais, que é onde já começa a apresentar ali as disparidades do que uma pessoa 50 mais tinha, né, há um tempo. Eu acho que esse movimento é interessante trazer. E as empresas têm investido pouquíssimo ainda em discussões sobre gerações. Assim, acho que de todas as palestras que eu fiz, eu falei muito pouco sobre esse tema, da perspectiva de jovens, mas a gente vai ter um GP no dia 5 de setembro para falar sobre gerações e mercado de trabalho, porque é importante demais as empresas começarem a pautar isso.
E essa foi uma demanda que eu acho que ficou muito presente na pandemia, que a gente começou, tá todo mundo dentro de casa e muitos dos profissionais que foram demitidos foram pessoas com mais 45, por puramente achar que ela não teria a capacidade de se adequar ao mundo tecnológico. Mas, então, as empresas nem se preocuparem em treinar essas pessoas, em capacitar essas pessoas, né? Então, acho que políticas que eu tenho visto com esse foco é a capacitação e desenvolvimento profissional para acesso à tecnologia, entre outros espaços. Mas partindo de um processo de escuta, para a gente entender se de fato tem alguma lacuna, alguma dificuldade no acesso à tecnologia, porque eu acho que é muito estereotipado, né? Achar que o jovem manja muito de tecnologia e 45 mais não. Então, tem essa quebra de estereótipo primeiro, para construir políticas, e aí tem essas questões de desenvolvimento profissional, tem também uma perspectiva no processo seletivo, eu tenho visto, colocando ali, né, estamos contratando pessoas negras, mulheres, pessoas 45 ou mais, para que elas consigam se ver dentro daquela vaga e poder se inscrever, mas isso volta àquela questão que eu coloquei antes, né, enquanto a gente também ajusta os critérios de vagas ali. Mas esse tem sido um ponto. Um outro ponto que eu tenho visto muito é mentoria, é pegar essas pessoas 45 mais que já têm uma experiência, uma expertise de mercado da própria empresa, para mentorar um jovem dentro da empresa, ser aquele líder, né, e trazer aquilo como uma inspiração e fazer essa troca, né, entre gerações, que é super bacana. Então, isso também tem sido alguns movimentos que eu tenho visto as empresas construindo. Então, acho que tem muita coisa para trabalhar dentro dessa perspectiva, porque são dois grupos que podem parecer muito opostos, mas desfrutam de desigualdades muito parecidas, né, tanto da informalidade do desemprego, quanto dos estereótipos. Né? Se a gente vai pensar, não tem jovens em lideranças das empresas, a gente só tem 45 mais liderando empresas. Mas o movimento contrário também, não pode ter pessoas 45 mais que estagiários, por exemplo. Né? Então, quanto esse recorte de 45 mais, ele precisa aparecer nas vagas de diversidade, mas de um jeito positivo, né? Para trazer, para as pessoas se verem pertencentes daqueles espaços. Então, tem alguns caminhos, acho que são os exemplos que eu mais tenho visto ali dentro das empresas também. Legal. Scarlett, muito obrigada pela sua participação, por toda a sua contribuição aqui no painel. Nós estamos com aproximadamente 200 pessoas conectadas. Tem bastante pergunta aqui também no chat, mas a gente não tem espaço para poder falar sobre todas elas, e eu acho que você trouxe muita coisa no seu discurso. A gente vai ter uma próxima fala, e aí a gente consegue discutir, enfim, trazer esses temas das perguntas, tá, pessoal, da audiência, no próximo painel também. Então, muito obrigada pela sua participação, Scarlett. E seguindo aqui no nosso momento, né, eu convido agora a participar e vai trazer um pouco da sua experiência, né, um pouco do processo que ele tem construído, Joseph Kuga, que é especialista em inclusão da diversidade no Hospital Sírio-Libanês. Seja bem-vindo, Joseph, tudo bem? Tudo bem, Priscila. Muito obrigado. Primeiramente, agradeço o convite para falar de diversidade e inclusão, que é sempre muito grato para mim quando eu recebo esses convites. Então, Ana, já obrigado e parabéns pelo evento que está sendo um sucesso. Bom, vou me audiodescrever. Eu sou um homem branco, estou com uma barba rala e bigode, a cor da pele, como falei, branca, cabelo liso arrepiado em um topete, preto, óculos transparente, meus olhos são castanhos esverdeados, estou com uma camisa azul bebê e o meu fundo é branco também, tá? E gosto de falar que, além de tudo isso, sou uma pessoa com sonhos, desejos e anseios e um homem trans também. Então, falar de diversidade no ambiente da saúde, para mim, é falar de um ambiente que eu possa ser quem eu sou, que eu tenha saúde para continuar sendo quem eu sou, já que falar de pessoa trans é falar também de todo esse amparato de cuidado com a nossa saúde. Vamos lá, vou trazer um pouquinho do que nós temos feito aqui no Sírio-Libanês. Essa é a nossa carinha do programa de inclusão e diversidade aqui no Sírio. Tá? Gosto, porque adoro coisas coloridas. Seguindo aqui, Programa de Inclusão e Diversidade. Por que a gente institucionalizou? O programa começou antes da minha chegada, eu cheguei em setembro de 2021. Em junho de 2021, ele já iniciou esse processo de institucionalização para conseguir promover um ambiente inclusivo e aumentar a diversidade, investindo em ações que, de fato, zelem pela integridade dos nossos colaboradores, clientes, pacientes, fornecedores
E todo esse programa é formado por pessoas que são voluntárias do nosso programa de inclusão e diversidade. Então, além das suas atribuições aqui no Círio, as pessoas também se dedicam genuinamente à questão de promover um ambiente cada vez mais inclusivo. Vamos lá, temos 5 grupos de afinidade. Quando foi iniciado, quando eu entrei em 2021, nós tínhamos 4 grupos de afinidade. Para definir esses grupos, foi feita uma análise diagnóstica, então um diagnóstico de diversidade. Eu li mais de 2.000 comentários sobre esse diagnóstico, que foram dos próprios colaboradores e das próprias colaboradoras, para entender quais são os pontos de dores de diversidade aqui no Sírio-Libanês. Identifiquei que o ponto auge, então, é étnico-racial, depois LGBT, depois pessoas com deficiência e, por último, a questão de gênero. Então, foram criados esses grupos de afinidade inicialmente. No final do ano passado, surgiu uma demanda de trabalhar a questão de gerações. Então, começamos a trabalhar esse tema. Eu já estava atuando com o nosso comitê de geriatria e gerontologia, e eu resolvi, junto com um time que me pedia muito, para unir as duas coisas. Então, o programa de inclusão e diversidade com o comitê de geriatria e gerontologia. Até porque, até 2040, como já foi falado aqui a questão de gerações, a pirâmide está invertendo. Então, até 2040, 57% da força de trabalho vai ser de pessoas 45 mais. Tá? Então, é o nosso futuro, é o nosso cuidado, e que seja um cuidado não de aposentadoria compulsória, se a pessoa não quiser, mas um cuidado de quero continuar trabalhando, porque eu ainda me sinto e ainda tenho potencial para continuar no mercado de trabalho. Pensando nisso, criamos, então, o 5º grupo de afinidade, e estamos em alguns processos de criação de metas também. Esses símbolos a gente usa para todos os grupos. Então, quando eu vou falar de LGBT, a gente tem aqui o arco-íris, étnico-racial, aqui é Pantone étnico, o símbolo de gerações, aqui está escrito diversidade em braille, e o símbolo de gênero também. Tá? Vamos lá. A governança do nosso programa de inclusão e diversidade está dentro da diretoria de pessoas e cultura organizacional. A diretora dessa área é a Pida Lamin. Tá? Apesar de estar na diretoria de pessoas e cultura organizacional, o tema de inclusão e diversidade, como a Scarlett bem trouxe, é um tema institucional. Não adianta a gente falar que é um assunto só de RH, um assunto só de sustentabilidade, um assunto só de ESG. É um assunto de todas as pessoas, porque incluir todas as pessoas faz parte de todo o nosso dia a dia. Além do mais, nós temos mais de 8 bilhões de diversidade. Cada pessoa tem a sua vivência única, a sua experiência única de vida. O que difere é, quanto mais eu tenho essa diversidade com interseccionalidade, mais, às vezes não, na realidade, em suma, isso acontece. A pessoa vai ter uma mochila, e quanto mais interseccionalidade, mais pedras, mais peso essa mochila ela vai acumulando. E aí nós podemos imaginar uma montanha. Quando eu falo de uma pessoa, um sujeito que, pela nossa sociedade, dito como não sujeito ideal seria, pelo que a Ruth Mano já trouxe em um TED, uma questão de um homem cis, branco, hétero, sem deficiência e não brasileiro, gente, tá? Não sul-americano. Um europeu, um inglês, um americano. Então, o sujeito ideal é esse o estereótipo. Quando você não tem não é esse sujeito ideal, ou não se assemelha a esse sujeito ideal, você começa lá na base da pirâmide e vai ficando mais distante, na verdade, dessa montanha. Vai ficando mais distante cada vez mais que você tem essa mochila com peso. Então, vou falar de um sujeito que, dito pela sociedade, não é ideal. Vou falar de uma pessoa com deficiência, uma mulher, negra, trans, de classe D ou E. Olha onde essa pessoa, imagina onde essa pessoa vai estar na base da pirâmide. Para essa pessoa conseguir chegar ao pouco mais ali do topo da pirâmide, não adianta a gente achar que é a diretoria de pessoas e cultura organizacional que vai conseguir fazer esse trabalho. É um impulsionador, sim é, mas não é a solução. Todas as pessoas precisam reconhecer o seu privilégio e jogar uma corda para que a gente possa diminuir essa distância de uma montanha que nem deveria estar ali. Então, fazendo todo esse preâmbulo para dizer, está na diretoria de pessoas, mas é um assunto institucional. Jogar a corda, a responsabilidade de todas as pessoas, de todas as diretorias, de todas as áreas. Aqui nós temos dentro da governança, então,
A Gláucia, que é a superintendente de pessoas dentro de algumas áreas de expertise e centro de especialidades, a Dani Hanashiro, que é a gerente de desenvolvimento e cultura organizacional, e eu cuidando da questão de diversidade e inclusão. Então, a governança é feita por essas 4 pessoas. E nós temos todo um ecossistema para falar de inclusão e diversidade. Cada grupo de afinidade tem ali o seu sponsor, a sua sponsor, que seria patrocinador ou patrocinadora do tema, estando em uma posição de pessoa executiva. Temos embaixadores e embaixadoras líderes do tema, que é quem tocam as pautas, as agendas, quem sugere o que fazer em determinadas datas, como atuar além das datas comemorativas, e ajuda a construir também as soluções para os problemas e direcionar para as áreas de core especialistas. E as pessoas que são aliadas, que são aquelas pessoas que querem se atualizar sobre o tema, ajudam em algumas ações, mas é mais esporádico, não tem uma dedicação. Geralmente, embaixadores e embaixadoras líderes aqui no Sírio-Libanês têm uma dedicação de cerca de 2 horas semanais. Nós enviamos uma carta para BP, então Business Partner, para gestor e gestora, e para a pessoa que se elege ali como embaixador e embaixadora líder, informando que, a partir daquele momento, essa pessoa, ela compõe aí como voluntário dentro do nosso programa com uma forma um pouco mais dedicada. E alguns gestores e gestoras já conseguiram colocar esse tema como uma avaliação de performance também. Então, essa é a composição do nosso ecossistema aqui dentro do Sírio-Libanês. E a gente tem metas. Metas para cada um dos grupos de afinidade. Atualmente, para gerações, nós estamos elencando as metas também. Possivelmente vamos ter mais 3 metas de gerações, tanto qualitativas quanto quantitativas. Estamos em processo de aprovação. Nós temos 14 metas no total. Essas 14 metas, elas variam do período de atingimento de 2023 até 2030, tá? Sendo 9 para 2023, então, acirrado essa corrida para atingir as metas, essa dedicação. E o restante das metas, por enquanto, até 2030. Essas metas são revisadas 2 vezes ao ano, então, no primeiro semestre, a gente analisa como é que está essa meta, se faz sentido ainda, até porque a gente já está nesse mundo cada vez mais ágil, e aí nós revisamos, submetemos até junho aproximadamente, e depois nós revisamos no final do ano para entender, faz sentido a gente manter, se foi atingido, o que a gente vai colocar no lugar, qual que é o próximo passo. Tá? São 5 metas gerais, que a gente chama de metas cross, 3 metas de pessoa com deficiência, 2 metas de étnico-racial, 2 metas de gênero e 2 metas de LGBTQIA+. Uma das nossas metas, eu não vou entrar em todas as nossas metas, tá? Uma delas eu vou trazer para vocês, que para mim é uma das que eu adoro, assim, eu gosto de todas, mas essa aqui é uma das que eu acho mais legal na realidade, que é implementar uma etapa do processo seletivo anônimo em, no mínimo, mais 2 diretorias. A gente rodou um piloto na diretoria de compromisso social aqui no Sírio no ano passado, final do ano passado, começo desse ano. Foi um sucesso, e outras diretorias quiseram também entender e fazer parte desse processo seletivo anônimo. Por que eu falo que é muito legal essa ferramenta? Ela minimiza os vieses cognitivos inconscientes. Palavra bonita para preconceito, tá, gente? Então, essa ferramenta que nós utilizamos, ela é tipo um The Voice. Não sei se alguém já viu The Voice. Você não vê quem é a pessoa, você não ouve, no The Voice as pessoas ouvem a voz, mas nesse caso você não ouve a voz da pessoa, é uma voz distorcida, então tem mais de 5 tipos de vozes para quem estiver avaliando escolher qual que é a voz que gostaria de ouvir, qual o tipo, e não são vozes que dá para entender o gênero, que dá para identificar o gênero da pessoa. Também tem uma questão de nome, então a maioria dos nomes ou é nickname, é um nome falso, ou é um nome de país, tá? Em suma, a maioria das vezes é um nome de país, tá? E é um avatar que não dá para identificar o gênero. Isso acaba diminuindo a questão de fazer perguntas que não deveriam ser perguntadas mais. Tipo, quem vai ficar com a criança? Você quer engravidar? São perguntas que a gente não deve fazer. Mas sabemos que ainda em alguns processos ocorre. Então, o processo seletivo anônimo, ele mitiga, ele diminui esse tipo de pergunta,
acaba focando muito mais no potencial e nas competências técnicas, até porque o currículo também é anônimo. E aí você não consegue identificar qual que é a faculdade que aquela pessoa estudou, qual que é o endereço daquela pessoa, qual que é a idade, se tem filho ou não. Você acaba tendo as informações, na verdade, as informações únicas que constam é qual a empresa que a pessoa trabalhou, qual a função que desempenhou, qual é o projeto, se isso estiver no currículo, que essa pessoa teve mais sucesso, ou que foi mais desafiador, e também a questão de faculdade, do intuito de qual é o curso, não qual é o nome da faculdade. Então, dá para você focar, e as pessoas acabam focando com essas informações, somente na questão do potencial. Até porque, gente, se eu tiver capacidade laboral para executar a função e as competências e o potencial para executar, por que eu tenho que perguntar quem vai ficar com o filho? Por que eu tenho que perguntar onde essa pessoa mora? Por que eu tenho que perguntar se essa pessoa quer ter uma gestação ou não? Isso vai agregar na execução da função? Não. Então, vamos parar de olhar as individualidades da pessoa e olhar o potencial para a execução da função. Esse é o core de usar essa ferramenta. A nossa meta era ter, então, para esse ano, 3 diretorias usando essa ferramenta, e atualmente nós temos 4 diretorias, e a gente já pediu para todas as diretorias começarem a usar para vagas que são de vagas mais especialistas, então analistas para cima. Porque vagas de alto volume, a gente está estudando como conseguir fomentar isso, porque são vagas um pouco mais rápidas, um pouco mais corriqueiras. A intenção é que a gente acabe tombando, na medida do possível, para a maior quantidade de vagas possíveis. Tá? Até porque é uma ferramenta, ela não é uma ferramenta de solução de todos os problemas. É uma ferramenta paliativa para que a gente consiga minimizar as questões dos vieses cognitivos inconscientes. A gente sabe que a mudança cultural, ela é um processo, e um processo longo, até porque nós vivemos com vários tipos de situações estruturais e estruturantes, como o racismo, o machismo, a LGBTfobia, o capacitismo. Enquanto a gente não conseguir balançar e destruir essas estruturas excludentes e reconstruir, a gente ainda vai precisar de ferramentas e formas de conseguir atingir o objetivo da inclusão da diversidade. Vamos lá. O que nós temos feito? Nós temos feito muita coisa, mas aqui no Sírio-Libanês, eu vou trazer algumas ações. Eu não coloquei aqui, mas como foi falado de 50 a mais, na realidade 45 mais, eu vou trazer, em primeiro lugar, antes que eu me esqueça, até porque a memória não está muito boa, um programa que nós fizemos o ano passado, que é a capacitação de pessoas 50 a mais para a área administrativa. Então, nós entendemos quais são as nossas dores aqui para contratação. O que essas pessoas precisam ter de potencial e competência técnica. E nós convocamos algumas pessoas, na verdade, abrimos um processo seletivo, as pessoas se inscreveram, passaram no processo seletivo, em grande maioria são pessoas de alta vulnerabilidade e média vulnerabilidade social. Tá? A sala também, majoritariamente, de pessoas negras, então nós conseguimos fazer uma intersecção entre raça, idade e gênero dentro desse curso. Foram capacitadas 21 pessoas, no final do curso, 17 estavam aptas para contratação, e a gente conseguiu promover mais de 70% de contratação, não só dentro do Sírio, mas a gente disponibiliza esses currículos das nossas capacitações para fora do Sírio-Libanês. Então, temos um comitê de inclusão e diversidade na saúde, e esses currículos são disponibilizados dentro desse comitê. Tá? E quem mais quiser também, gente, fique super à vontade. Eu sei que tem bastante comentários aqui sobre o processo anônimo, mas eu vou bem rapidinho para depois responder todas as perguntas. Tá? Entre 2021 e 2023, foram mais de 53 eventos de letramento para colaboradores entre live, palestras, mídias sociais. Eu considero aqui tudo que a gente fala sobre educação. Então, a cada data comemorativa, e às vezes nem data comemorativa, a gente fala, vamos falar sobre o assunto? Vamos.
e a gente escreve algum conteúdo, traz algumas dicas de conteúdo, além de dicas de conteúdo, dicas de como agir, dicas de como ter um ambiente mais inclusivo. A gente faz isso para dentro e para fora do sírio-libanês. Nós temos uma política de diversidade e inclusão baseada também no nosso Código de Conduta e Compliance. Temos 3 cartilhas, uma de antimachismo, antirracismo e um guia LGBT. Em outubro, já soltando um spoiler, vamos ter uma 4ª cartilha, que vai ser o Guia das Gerações. Todas essas cartilhas, gente, não sou eu que crio essas cartilhas. É o próprio grupo de afinidade que se reúne em uma squad, então utilizamos metodologia ágil, na medida do possível. Nem todo mundo está tão habituado com metodologia ágil, mas a gente tenta conduzir dessa forma e sai o que a gente espera. Tá? Então, a gente consegue construir dentro dos próprios grupos de afinidade cartilhas. Isso é muito legal, porque a gente faz com que o próprio grupo se atualize sobre o tema, vai estudar sobre o tema para conseguir construir esse conteúdo. E as pessoas, os feedbacks que a gente recebe eu nunca saí de uma cartilha, de uma leitura de uma cartilha, sem pensar, nossa, tem coisa que eu não posso mais fazer. Eu não acredito que eu fazia isso. Então, é muito legal porque provoca essa mudança. E é orgânico, as próprias pessoas do sírio-libanês, de todas as hierarquias, a gente tem pessoa que é da hotelaria, que está como... hotelaria? Temos. Da hotelaria, que está fazendo a liderança de alguns grupos de afinidade. E aí, dentro desse grupo, a gente tem diretoras, a gente tem gerentes. Então, é por hierarquia de conhecimento e de vontade de mudar, de fato. A gente também implementou a licença parental. Está dentro da nossa meta também a questão de dias de licença parental até 2030. Tá? Nós estamos no processo de melhoria de sistema de informação, então são mais de 30 sistemas, então é bem complexo, quem é da área da saúde sabe. É complexo mudar o sistema, a gente trabalha com Tazia, com Motion e alguns outros. Então, implementar o nome social e identidade de gênero e parar de falar de sexo biológico, anatômico, e falar de reconhecimento de identidade dentro dos próprios sistemas. A gente já está com alguns pilotos, estamos com alguns pilotos aqui dentro do sírio-libanês, a intenção é que, no decorrer do tempo, a gente consiga tombar para todos os sistemas. Tá? Pauta de inclusão e diversidade no evento de fornecedores do Supply Chain. Ontem eu participei de um evento de fornecedores, foi o 2º encontro de fornecedores de Supply Chain aqui do sírio-libanês, e é muito importante falar disso com todas as pessoas que estão envolvidas no nosso ecossistema. Então, por isso, iniciamos esse contato com fornecedores também. Acompanhamento de KPIs, então, e dashboards de inclusão e diversidade mensalmente. Então, dentro do nosso BI agora estamos em processo de construção das informações de diversidade em direção às nossas metas. Sistema com campo para autodeclaração. Então, atualmente, nós temos campos dentro do nosso perfil de pessoa colaboradora para que as pessoas solicitem tecnologia assistiva ou adaptação na nossa parte arquitetônica. Dá para a pessoa colaboradora entrar ali, já solicitar, preciso de um tampão de ouvido para conseguir trabalhar nessa área, porque o ruído acaba incomodando ou criando algum tipo de desconforto na execução da função. Essa pessoa pode ir lá e solicitar, isso vai direto para a nossa área de medicina ocupacional, e fazem a avaliação, sendo pertinente, é providenciado o que a pessoa necessita. Tá? Óbvio, em processo também estamos em processo de melhoria. Além disso, dá para se autodeclarar em questão étnico-racial, identidade de gênero e orientação afetiva sexual. Até porque quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Se eu não sei qual que é a minha população, como é que eu vou entender quanto que eu preciso crescer em direção à inclusão de pessoas negras, onde essas pessoas estão e para cargo de gestão? O que eu tenho que fazer? Não sei quantas pessoas eu tenho para conseguir, o quanto que eu preciso investir, quanto que eu preciso de orçamento para mudar a realidade atual. Então, saber essa questão da autodeclaração é muito importante para que nós tenhamos aí traçadas metas de fato SMART, que elas sejam alcançáveis e que elas tenham o impacto desejado e necessário. Nós temos também a questão de banheiros e vestiários inclusivos, independentemente da identidade de gênero. Já temos em alguns espaços de colaboradores e colaboradoras e estamos em processo de ampliação para todo o hospital e para todas as nossas unidades. Tá? Aí vai ser independente se é paciente ou se é pessoa colaboradora.
Primeiro evento de diversidade e inclusão no segmento da saúde, nós promovemos em março, aqui no Sírio-Libanês. O segundo foi aí com a Pris Surita no Einstein, e a cada 3 meses esse evento ocorre em uma empresa, em uma unidade hospitalar diferente, ou um ambiente de saúde diferente. A governança do Comitê de Inclusão e Diversidade na área da saúde está conosco aqui no Sírio-Libanês, e tem como objetivo, na última reunião que estávamos no Einstein, saiu o objetivo de desenvolver um guia com as melhores práticas de inclusão na área da saúde. Então, uma missão. Próximo encontro do comitê, nós já vamos começar com esse trabalho. Pré-lançamos em julho, no simpósio de atendimento em saúde para pessoas trans. Óbvio, gente, esse é o meu queridinho do meu coração, né? O nosso núcleo de atendimento em saúde para pessoas trans, de uma forma humanizada e acolhedora, e boa parte das pessoas que compõem esse núcleo, da equipe multidisciplinar, fazem parte da comunidade LGBT. Realizamos também, mensalmente, reuniões científicas para disseminar o conhecimento sobre o tema de saúde para pessoas trans. É aberto para todo mundo que queira participar. Tá? A ideia é que a gente consiga disseminar esse cuidado para além do Sírio-Libanês, que seja um cuidado humanizado para todos os lugares, para todas as pessoas. Tá? Bom, e é isso, gente. Trabalhar a diversidade é uma jornada, mas a cada avanço em direção à inclusão, independentemente da individualidade, é uma vitória. Aqui estão os meus contatos, e eu vou abrir para pergunta, que eu já recebi um monte aqui, gente. As perguntas estão... Joseph, obrigada por compartilhar a jornada que você tem construído junto com toda a equipe do Sírio, e que bom estar aqui fazendo esse painel com você. Eu acho que tem um ponto que eu sempre gosto de compartilhar, já tive a oportunidade de conversar com a Gláucia uma vez, que é o quanto essa agenda ela é uma agenda tão de colaboração transversal, e que quanto mais a gente estiver junto, quanto mais a gente aprender uns com os outros, melhor vai ser, porque a gente vai conseguir impulsionar cada vez mais a construção desse mundo melhor, né? Então, obrigada por compartilhar. A gente está com muito comentário positivo aqui com relação ao processo seletivo, né? Então, esse processo seletivo aqui, ele é um processo seletivo de fato que a gente consegue evidenciar e eliminar os vieses, né? Porque fato é que todos nós temos vieses, e quando você inclui um mecanismo, né, em que é possível você não trazer isso, você de fato ter o avatar ali que ele fala, que ele modifica a voz, que você não sabe se é homem ou se é mulher, o quanto isso traz, enfim, né, o melhor resultado aí desse processo seletivo, e ele acaba não sendo enviesado. Então, parabéns, eu acho que eu conheço bastante, a gente aplica aqui, eu acho que esse é uma ferramenta que traz o poder do quanto, de fato, a gente acaba tendo os vieses inconscientes, eles estão aí na liderança, eles estão, né, a partir de todas as pessoas. Eu vou entrar aqui nas perguntas, e eu quero te fazer uma questão para você compartilhar um pouco aqui com todo mundo que está assistindo. Quando a gente olha, né, a gente sabe que esse é um tema que ele precisa ser transversal, como já falamos aqui, que ele é um tema que ele não é trivial, não é simples, é desconfortável quando a gente começa a trazer essa pauta, né? Enfrentamos resistências, e aí muitas vezes, né, quem lidera essa agenda também fica desconfortável, e aí a gente tem que buscar o conforto no nosso desconforto e seguir, vamos lá, a gente tem uma missão, a gente tem um propósito aqui. Que você comentasse um pouco, né, quais foram os principais desafios do início dessa jornada, o que você sentiu assim como pontos que você fala, nossa, isso era um desafio tremendo, e hoje, como a gente já está mais consolidado na agenda, a gente tem conseguido avançar e tem conseguido ampliar o nosso olhar, né? Sua vivência mesmo. Bom, acredito que o maior desafio seria começar, de fato, a colocar que aqui no Sírio-Libanês a gente não aceita determinadas coisas. Uhum. Esse desafio de dizer, aqui não. Sim. Aqui nós temos o código temos o compliance, temos a ouvidoria, temos o Atlas também. Então, começar a falar para as pessoas que são pacientes, até porque os pacientes do Sírio, do Einstein, são pacientes de elite. Uhum. Como é que a gente fala para esse paciente, para essa paciente que é de elite, que aqui a gente contrata pelo potencial, que a pessoa negra que está atendendo aquela pessoa ali é uma pessoa negra que é mais competente para executar a função, né?
Então, o maior desafio é essa conscientização e empoderamento dos nossos colaboradores e colaboradoras, de que tem que se posicionar e falar, não, eu estou aqui executando essa função porque eu sou competente para essa função, e sou eu para executar essa função, e também conscientizar que pessoas negras são bem-vindas, né, no nosso ambiente para serem pacientes, pessoas LGBT são bem-vindas, pessoas com deficiência são bem-vindas também, e que essa é uma jornada mútua. Saiu uma questão muito legal que hoje eu olho e falo, nossa, foi uma vitória. Um atendimento de uma pessoa com autismo, de uma criança, surgiu um Fale Conosco, a gente recebeu e acolheu esse Fale Conosco, as sugestões de melhoria, e nós começamos a implementar um protocolo de cuidados em saúde para pessoas com autismo. E adaptar os nossos processos para que a gente pudesse acolher pessoas com autismo com a forma que a pessoa precisa, até porque autismo, cada pessoa é uma individualidade, não há uma pessoa com autismo que seja igual a uma outra pessoa com autismo. Então, criar um questionário para perguntar o que a gente pode fazer para que o seu atendimento seja inclusivo e replicar isso também para pessoas que são colaboradoras, porque a gente trabalha também com a saúde de pessoa colaboradora. Não, então, muito legal. Esse foi um desafio. E o outro é o processo anônimo, né? Conscientizar as pessoas que são gestoras de que é um processo efetivo e conscientizar a pessoa candidata de não falar o nome, de não falar o gênero, de não dar essa escorregada que às vezes acontece também, né? Legal, não, mas é muito importante. Você sabe que a gente, a partir dessa escuta, né? E se a gente tem uma escuta ativa, uma escuta atenta, são pequenos detalhes. E como a gente estava conversando um pouco no bastidor, né, que às vezes é difícil fazer o simples, e que quando você olha para o detalhe, é tão simples fazer uma pequena alteração, é tão simples a gente incluir, né, um pequeno processo ali, que isso vai trazer um conforto, né, e isso vai, a gente não vai trazer ou, enfim, provocar uma agressão, né, e de fato, quanto a gente é responsável por isso, tanto no âmbito quando a gente olha para os colaboradores, quanto a gente olha para os pacientes, né, e aí, pegando um gancho da sua fala do aqui não, que ela é super importante, o Eduardo Magalhães e a Lucimara fazem comentários com relação mesmo à discriminação, né, o quanto no âmbito da prestação do cuidados da saúde da pessoa trans, e aí eles focam, né, num olhar do recorte da pessoa trans, não podemos olhar de forma diferente para a transfobia como olhamos para o racismo ou xenofobia. Então, que essas configurações, elas são agressões, que essas configurações, elas são de fato crimes, e como a gente trabalha e articula isso no sistema de saúde. Eu acho que um ponto que você muito bem mencionou, o código de condutas, né, e direitos e deveres do paciente, o quanto a gente precisa trabalhar isso, né, para o paciente, para o colaborador, porque o colaborador também recebe um paciente trans. Então, é uma via que não só o nosso colaborador ele está ali suscetível a receber uma discriminação, assim como o nosso colaborador pode provocar essa discriminação, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho dessa perspectiva aí, né, com relação a, enfim, como a gente cria esses mecanismos, como a gente impulsiona essa cultura, e que ela está super associada a tudo que a gente está falando, a reputação, a posicionamento de marca também, né? É um processo, a gente precisa convidar as pessoas que são pacientes, os clientes, para a conversa de inclusão da diversidade. Atualmente, nós fazemos alguns diálogos e abrimos para pessoas pacientes dentro do IPTV, para que acompanhem sobre isso. E neles, eu peço sempre para a gente colocar, o último que a gente teve sobre LGBT, a nossa superintendente de Customer Experience, então, experiência da pessoa paciente, ela trouxe na fala algo muito importante, que aqui a gente não aceita, e que o não posicionamento também é um posicionamento. Se eu presencio uma situação, e eu não de transfobia, racismo, misoginia, que seja, e eu não me posiciono, eu posso sim estar sendo conivente a um crime. E se a gente quer um mundo melhor, depende do nosso posicionamento. Então, levar isso, esses conteúdos e esse posicionamento para pacientes. E aqui dentro do Círio, nós estamos em uma jornada. Atualmente, temos mais de 70 pessoas de atendimento e também colaboradores em geral, capacitadas para a questão de acolhimento e atendimento inclusivo a pessoas trans. Como esse processo de sistema ele é um pouco mais moroso, nós treinamos a linha de frente do atendimento para tratar a pessoa trans, quando ela se autodeclara, como
nós chamamos de pessoas notórias, né? Então, como uma pessoa notória, VIP, aqui tivemos um case muito legal de uma pessoa paciente que veio passar em atendimento, e a atendente pegou e falou assim, olha, eu estou aprendendo tudo sobre a questão de sexualidade humana, mas me ajuda? Como que eu posso te tratar para você se sentir mais respeitada e incluída aqui no Sírio-Libanês? Aí a pessoa, nossa, ninguém nunca me perguntou isso no ambiente de saúde. Aí a pessoa falou assim, me chama no gênero feminino e me trata com o nome X. Aí a pessoa falou, tá bom, eu vou anotar aqui, porque agora você é a nossa paciente VIP, tá bom? E aí vem a concierge, recebe, leva. Então, esse é um processo de educação. Enquanto a questão ela acaba sendo um pouco mais morosa no sistema, não dá para deixar a questão parada, porque é lei, gente. O nome social é uma lei. E isso está enquadrado dentro da lei de racismo, e é inafiançável e imprescritível. Ou a gente se adequa, ou a nossa imagem, enquanto instituição, ela vai acabar sendo arranhada, e também o paciente pode também acabar sendo bloqueado. A gente tem pacientes que têm condutas indevidas e condutas gravíssimas que são bloqueados, e a gente convida essa pessoa a ir para outra instituição, porque a gente não aceita mais esse tipo de situação. É um processo muito novo no Sírio-Libanês, a gente virar para a pessoa paciente, até porque tem aquela suma de paciente, sempre cliente, sempre tem razão, a gente virar para a pessoa e falar assim, não, com essa postura você não tem razão, você está sendo convidada a procurar um outro lugar, porque aqui a gente não aceita esse tipo de situação. Então, é um processo, é uma construção. Que bom que o cliente tem sempre razão, caiu por terra, né? Porque a gente foi desconstruindo, né, essa afirmação. A Fernanda Freitas Cardoso, assim, como o pessoal está perguntando muito do processo seletivo anônimo, né? Ela questiona assim, o ideal seria não exigir fotos nos currículos. Se você pudesse trazer um pouquinho como é a ferramenta, como é que vocês estão, né, fazendo esse processo aí no Sírio. Possivelmente no S que vocês utilizam deve ser da mesma forma, a gente não recebe com foto. Quando vai para gestora para o processo seletivo, não tem foto. Tá? Porque a foto, ela acaba trazendo um viés muito forte, né? O fenótipo, ele traz um viés muito forte. Para nós, homens trans, a barba é como se fosse um troféu. Então, quando eu vejo uma pessoa com barba, ela pode até ter um fenótipo mais dito socialmente como feminino, mas você olha, foca naquele fenótipo e já cria uma imagem, uma leitura. Então, foto eu não recomendo, gente. É recomendação de currículo, já que entramos nessa pauta. Não coloque o endereço completo. Não acredito que isso deveria ser uma questão, tá? Isso falando fora do processo anônimo, se tem filho ou não, a idade, foca no seu potencial e nas suas entregas, e foto também não. No processo seletivo anônimo, essas informações, elas não são colocadas, tá? Não tem foto, não tem o endereço, não tem o nome da pessoa, não tem a idade da pessoa, se ela tem filho ou não, e nem o gênero da pessoa, e nem se ela tem deficiência ou não. Sim, tá? Então, são os que não entram. E isso a gente vai eliminando, né, de fato, acho que tem a orientação para o candidato, como você comentou, né, em alguns momentos, de não expor. Tem uma plataforma também, para que depois quem tiver interesse, que chama Job Convo, que ela é uma plataforma que ela faz, é como se fossem as entrevistas virtuais, mas é um avatar, então a pessoa fala, a voz dela fica decodificada, então uma resposta que nós usamos, então essa que a gente usa aqui também, é legal compartilhar, porque eles são super bons parceiros, né, e eu acho que para quem depois tiver interesse em conhecer um pouco mais como funciona na prática, eles têm demonstrações no site, né? Então fica desconfigurada a voz, e aí vocês vão ter acesso a um pouco como é melhor essa ferramenta. Exato. Legal. Teve uma outra questão, Joseph, da Maria Soledad Pátria, que ela fala um pouco, né? Eu acho que tem ali nas entregas o seminário que vocês fizeram do atendimento à questão dos pacientes trans, né? Eu acho que é legal você poder falar um pouco sobre isso. Também trazendo esse contexto, né? E aí eu acho que isso extrapola o nosso olhar só para o colaborador, o quanto nós, como serviço, segmento de saúde, a gente consegue levar isso também de uma outra forma, por uma outra perspectiva, porque a gente também é o provedor desse serviço de saúde. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do simpósio, que é uma entrega que você menciona, e ela questiona sobre plano de atendimento, assistência à saúde de pacientes trans, se você, né, se você tem esse plano, se sim, se você poderia falar um pouco mais, que contemple todas as necessidades, garantindo acesso sem qualquer tipo de discriminação. Sim, para trabalhar com o núcleo de atendimento em saúde a pessoas trans, a gente mapeou tudo.
Então, teve que ser uma análise 360, desde o atendimento e o que a gente vai fazer quando ocorrer algum tipo de situação, ou ações para mitigar, para que isso não ocorra. O nosso corpo multidisciplinar, então, envolvendo endocrinologista, cirurgião plástico, nutricionista, psicólogos, psiquiatras, ou o que a pessoa precisar, são pessoas, como eu falei, a maioria já da comunidade LGBT, ou que atua com a comunidade LGBT há algum tempo. Porque eu, pessoalmente, eu não gosto de ser atendido por uma pessoa que não tem um atendimento humanizado. Uhum. Eu sempre falo que eu passei por algumas situações, Priscila, Pri, eu vou chamar de Pri Javerente? Pode chamar, pode chamar. Eu passei por algumas situações que eu não gostaria que ninguém passasse, e eu levei muito essa experiência, até porque eu não sou médico, né? Eu sou administrador, com ênfase em diversidade, inclusão e conjunturas de gênero. A minha parte dentro da coordenação do núcleo é muito essa questão de trazer a vivência da pessoa trans. Foi construído esse núcleo com pessoas trans. Então, a minha vivência enquanto homem trans, a vivência de uma mulher trans, que leva o nome do nosso núcleo, que é a Larissa de Anocaro Linares, é a mulher trans que idealizou muitas dessas partes do nosso núcleo, e a gente trouxe o que a gente não gostaria que passasse, coisas que a gente gostaria de talvez que isso nem fosse mencionado. Às vezes você vai num ambiente de saúde para cuidar de uma coisa e a pessoa, ela foca na sua questão da transição de gênero. Então, será que o cuidado da saúde tem que ser só o olhar para a questão da transição? Eu posso entrar pela porta do núcleo e procurar uma questão de apendicite. Então, assim, o quanto a gente está olhando para a necessidade do indivíduo, da pessoa, e não para a sua individualidade. Então, nós trouxemos essa questão, principalmente de coisas que a gente não quer ouvir, do tipo, não estou preparada para atender pessoas como você. Eu ouvi muito isso, de ginecologistas, de endocrinologistas, de psicólogos, psiquiatras, e aí, quando eu via isso, eu falava assim, como assim, você não está preparado para atender uma pessoa maravilhosa como eu? Nossa, as pessoas que você atende devem ser só chata, né, então... o quanto que, de fato, o acolhimento, ele precisa estar preparado. E será que a pessoa trans, ela precisa ir direto para o psiquiatra? É obrigatório isso? Se essa pessoa não tem uma questão psiquiátrica para tratar, eu sou neurodivergente. Então, eu passo hoje com psiquiatra para cuidar da neurodivergência, e não para falar da questão da hormonização, da questão da afirmação do meu gênero que eu me reconheço. Então, será que o que eu procuro é aquilo que, de fato, eu preciso naquele momento? E será que o que o núcleo está oferecendo é o que a pessoa precisa naquele momento? A maioria das vezes ela precisa ali de um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, para lidar com uma outra situação. Então, tudo isso fala sobre respeito. Respeito à necessidade e à saúde da pessoa paciente, independente das suas individualidades. E o núcleo ele foi criado e pensado para que tenha esse tipo de atendimento. Nós não estamos 100% com o núcleo ainda, já estamos atuando com algumas pessoas pacientes, inclusive eu sou uma das pessoas pacientes aqui do Sírio-Libanês e do núcleo, até para poder garantir que o atendimento seja bom, né, gente? Não adianta pegar e colocar ali e falar que o negócio está bom, sendo que uma pessoa não vivenciou, principalmente o que está dentro. Então, estou nesse processo, passo com os nossos profissionais para que a gente, e inclusive quando eu passo, eu dou dicas, se tem alguma particularidade do que pode melhorar na questão do atendimento, para que ele seja de fato respeitoso, atenda às leis e, em suma, seja um atendimento humanizado, porque é isso, quando a gente tocar uma vida, que a gente seja apenas uma outra vida. Demais, obrigada por compartilhar, Joseph, foi ótimo te escutar, foi muito bom saber um pouco mais detalhes de como é que está sendo a construção e a consolidação do programa de vocês. Eu quero encerrar minha fala trazendo um pouco um olhar para que todos vocês possam, né, como a realidade que foi discutida hoje se conecta com o meu dia a dia, como eu posso ter coragem para desafiar o status quo, como eu posso ser parte ativa dessa transformação e como eu posso influenciar a mudança. Porque tem uma frase que eu gosto muito, que é o superpoder de fazer um pouquinho todo dia, e de repente quando a gente olha, nossa, olha o que construímos, né? Então, dentro dos espaços que vocês ocupam, sempre fiquem inconformados. Sempre em busca de informação, sempre em busca de transformar esse sistema, porque tudo que a gente está falando aqui
é de humanidade, né? Então, a gente precisa, sim, buscar esse caminho. E antes só de passar a palavra para a Monique, eu quero só encerrar com uma frase, que é de um trecho do livro O Pacto da Branquitude, da Cida Bento. Então, quem não conhece, é super importante, esse livro é maravilhoso. E ela encerra o livro com uma frase que é a seguinte: a equidade encontra-se no território da construção de organizações melhores para trabalhar, de mundos melhores para viver, de ambientes mais democráticos e justos. Isso implica reconhecer ao mesmo tempo o outro e o que somos, apreender nossos lugares recíprocos, situar os nossos papéis, identificar na estrutura de nossas organizações os elementos que fomentam a supremacia e a história que gerou ônus para uns e bônus para outros, e seguir realizando as mudanças institucionais imprescindíveis. Então, eu fecho com essa frase, passo a palavra para a Monique e, novamente, agradeço o convite de ter podido ter o prazer de moderar esse painel que foi realmente incrível. Obrigada, Monique, com você. Gente, de que maneira esplendorosa a gente fecha o nosso evento, o nosso terceiro dia da nossa segunda semana de compliance aqui da ANAP, falando de pessoas. Compliance é feito por pessoas. E eu acredito que a gente fechou esse evento muito bem durante esses 3 dias. Nós trouxemos pautas importantes que precisam ser olhadas dentro do compliance. A gente vem falando de pessoas desde o primeiro dia e a gente encerra dessa maneira maravilhosa com a fala da Scarlett, a fala em seguida do Joseph, e você, Priscila, moderando esse evento de maneira brilhante. E eu realmente agradeço vocês. E isso faz com que a gente já traga insights para a gente pensar no nosso próximo evento. Nós da ANAP acreditamos que o compliance ele não é feito para um único segmento, igual específico hoje para a saúde, que é o nosso foco, né? O compliance ele é feito para todos os segmentos, e eu tenho certeza que tudo que a gente falou aqui, ele pode ser aplicado nos diversos segmentos que a gente tem. É óbvio que cada um, dentro da sua especificidade, a gente tem que ter um olhar um pouco mais cuidadoso para o nosso segmento que a gente está atuando, mas o processo ele é o mesmo e ocorre para pequenas empresas e para grandes empresas, né? A gente só precisa adaptar o método que a gente vai implementar. Eu quero também ressaltar aqui os nossos associados, que a ANAP está sempre disponível dentro com os nossos GTs, nossos grupos de trabalho, para poder orientar, para poder, de fato, ajudar no que for preciso para que a gente consiga fortalecer a cultura de compliance dentro do nosso segmento hospitalar. Então, eu já me coloco à disposição. A gente, no início do ano, fez alguns trabalhos com alguns hospitais e nós estamos abertos para poder efetivamente apoiá-los e ajudá-los nesse processo de amadurecimento do compliance dentro das nossas organizações. Para finalizar, a gente acredita que um dos pilares também de compliance é o engajamento de todos dentro da companhia, da direção, de quem faz parte do conselho, do presidente, e aqui na ANAP não podia ser diferente. Então, para encerrar o nosso evento de hoje, eu deixo a palavra com a nossa diretora técnica, Evelyn, aqui da ANAP. Evelyn, a palavra está com você. Bom dia, pessoal. Bom dia a todo mundo. Joseph, Priscila, que sensibilidade, que fechamento incrível que a gente teve para essa nossa semana de compliance. Eu acho que se eu pudesse compartilhar alguma coisa aqui, seria o meu sentimento de satisfação, né? Eu tive o privilégio de acompanhar aí as nossas primeiras reuniões do nosso comitê de compliance lá em 2015, e o nosso principal objetivo naquele momento era tentar identificar a maturidade de compliance entre os nossos hospitais, criar formas ali, subsídios para poder ampliar esse entendimento sobre a temática, criar um ambiente de compartilhamento de boas práticas, né, de tentar amadurecer a essência do compliance nas instituições associadas. E quando a gente vê um debate
debate com essa natureza, com essa sensibilidade, com essa profundidade, com essa delicadeza com que vocês trouxeram o tema, a gente percebe o quanto a gente está evoluindo, né? Então, eu acho que, é claro, ainda há muito que melhorar, gente. Isso aí compliance, ESG, é um organismo vivo, né, que está sempre em evolução e a gente sempre tentando melhorar e trazer novas práticas, tentar conscientizar as pessoas da melhor forma possível. Mas eu acho que a gente realmente evoluiu nesses anos e isso é nítido, né, quando a gente vê não só pela maturidade, a clareza com que os temas estão sendo trazidos, mas até pelo próprio interesse, né? A gente teve aí nesses 3 dias de evento da nossa Semana de Compliance, mais de 1.500 pessoas acompanhando as discussões. Então, acho que isso só revela que a gente está no caminho certo, que a gente está conseguindo tocar nesses temas com sensibilidade, que a gente está trazendo efetivamente temas que fazem sentido para o setor, e eu acho que essa é a grande missão, é o grande objetivo da ANAP, né? Tentar mobilizar de alguma forma para que boas práticas, para que temas como esse, com essa natureza, sejam cada vez mais disseminados e discutidos entre os hospitais. Então, eu deixo aqui meu super obrigada a todos que nos ajudaram a construir essa Semana de Compliance. Monique, parabéns aí por ter tocado tão brilhantemente essa nossa programação. Foi muito gratificante, foi uma satisfação pessoal mesmo acompanhar esses debates e finalizar dessa forma tão honrosa que foi essa nossa mesa de hoje. Então, meu muito obrigada, uma excelente semana para todos vocês, e eu os convido a gente continuar essa discussão no CONAP desse ano. O CONAP acontece nos dias 18 e 19 de outubro, nós teremos um palco estratégico só focado em ESG, e a gente quer continuar essa discussão no nosso congresso, tá? A ideia é que, a partir de agora, a gente sempre tem essas oportunidades para que a gente compartilhe aí as boas práticas que vêm sendo implementadas no setor e ajudando os hospitais a amadurecer com as estratégias de compliance, com a maturidade ESG nas organizações. Um super obrigada a todos vocês e um bom dia.